Estamos aqui hoje num feat com o canal Vitor Naini, com o Vitor Naini aqui para falar um pouquinho sobre o quê? Sobre arte, filosofia e diálogos entre os estetas e os artistas. É, papo cabeça. Vitor, primeiro, antes de tudo, cara, se apresente, faça aí o jabá do seu canal. É boa. Conte de onde você vem. De onde eu venho? É uma boa pergunta, né, para um filósofo. Mas enfim, filósofo, né, o professor de filosofia. Eu tenho vamos dizer, uma dupla formação, assim. Eu venho da filosofia, tenho formação, graduação e o mestrado focado em estética ou filosofia da arte, que a gente pode debater o que é isso um pouquinho. Trabalho com fotografia e me pós-graduei em fotografia. Então, essa tentativa de não só pensar a arte, mas também fazê-la. Né? Pô, eu não diria tentativa, né? É uma tentativa duradoura para a vida toda, eu acho. É. E cara, quando você falou o termo esteta, eu fiquei pensando assim, eu dou aula num colégio que no começo da apostila tem assim, de debate do Renascimento, daí quando tem lá estética, daí tem uma foto do belo. O que é o belo? Sabe? Não, eu acho que quando a gente fala de estética, essa é aquela pergunta fatídica, né? Tipo, o que é o belo? O que é estética debate? Isso aí hoje em dia, então, é bem difícil de discutir, né? Ainda mais num mundo pós, ou melhor, em constante globalização, informatização, acesso a diversas e inúmeras culturas, dizer categoricamente o que é, o que não é belo, eu acho que é muito problemático, né? Assim, principalmente quando a gente aponta sem que tenha um embasamento muito sério, cultural e teórico por trás disso, né? Até porque eu acredito, eu não sei você, que o gosto ele é construído, né? Não sei. Isso é um debate que a gente tem feito muito hoje em dia. Sim, porque às vezes as pessoas acham que, sei lá, você nasceu com um gosto. Ou que existe o gosto bom ou gosto ruim, e o que tem entre isso, né? E eu acho que estudar estética, né, é justamente essa tentativa de compreender o que são os gostos, qual a relação disso com a cultura, com questões também políticas e econômicas, por que não? Tem relação com essa construção do nosso olhar. Então, dizer para você de cara o que é o belo, eu diria que, a princípio, é um conceito metafísico, né? Mas depois que a metafísica, né, os conceitos universais foram criticados por alguns pensadores, fica muito difícil. Então, é um papo. Eu acho que a gente poderia ficar só nisso durante horas, se tivéssemos tempo, sabe? Sim. Que é algo muito sério, muito grave, assim, de se taxar, eu acho. E a estética, ela pega muito disso, da como a gente sente o mundo. Isso tem tantas variações e é muito fácil ignorar porque a gente não pensa. Né? Por que a gente pensa de um determinado jeito? Por que a gente se deixa influenciar por determinadas coisas ou vê o mundo de uma determinada maneira? É simplesmente muito fácil a gente simplesmente se jogar no fluxo e ir. É simplesmente ir. Muito mais fácil, né? O próprio Nietzsche dizia a filosofia é um sopro muito forte, né? Quando você tenta, ela te derruba várias vezes. Então, pessoas perguntam, mas eu quero compreender as coisas. Acho que vou fazer filosofia. Aí eu sempre boto a mão no ombro assim, respira fundo, mas é bom, no final das contas, sair um pouco desse fluxo para depois voltar a esse fluxo, para tentar compreender esse fluxo, eu acho muito rico, sabe, pra gente. E lá no teu canal, eu vejo que você faz muitas discussões entre a estética e o mundo contemporâneo, de um modo geral. Você analisa filme, analisa série, a própria fotografia, né? Como você é fotógrafo, você traz várias discussões, fotografia e verdade, por exemplo, que foi como eu cheguei lá no teu canal. E uma coisa que a gente estava debatendo quando a gente estava criando a pauta era a ideia de como a estética influencia na criação artística. Né? Que a gente falou ali sobre aquilo de como um grande estetista pode não ser um grande artista, e um grande artista dificilmente seria um grande estetista. Sim. Na minha vida, por exemplo, eu comecei 14 anos, tocando violão. Então, tendo contato direto com o fazer. E na faculdade, na graduação, me envolvi com o pensamento. Assim, tem momentos da vida que eu me afastei
do pensamento, em momentos que eu me afastei do fazer artístico, e na faculdade, estudando Hegel, que é um dos filósofos assim mais importantes da estética, assim, que um dos primeiros, depois do Kant, a botar o pensamento estético no centro da filosofia, que antigamente era uma coisa mais de segundo plano. Ele diz, pelo menos que eu lembre bem da graduação, que categoricamente não é possível ser artista e filósofo numa mesma vida. E aí isso é polêmico hoje, né? Porque a gente está falando de um mundo muito fragmentado, que tem que dialogar com todas as coisas. Eu acho que isso hoje já não cabe dizer muito bem, mas ele estava falando de artistas no nível do Goethe, o pessoal chama de Goethe, né? E realmente, para chegar nesse nível de excelência, tem que ter uma vida inteira dedicada, né? Ao pensamento. Ao pensar, ao fazer também, vamos dizer assim, ao fazer artístico também, propriamente. Mas eu sou um cara que tento fazer justamente para compreender, porque eu não acredito que se compreenda plenamente sem fazer. Eu acho que tem até uma questão aristotélica nesse sentido, não é? Que Aristóteles falava que o artista ele acabava aprendendo muito sobre o mundo fazendo obras baseadas no mundo. Ok. Não tinha uma ideia de pensamento assim? Não sei. Você está mais filósofo que eu agora. Eu já li a Poética do Aristóteles, mas esse pequeno... Acho que é a ideia da mímese. Sim. Ok. Sim. A mímese ou mimese, né? A mimesis em grego é a imitação do mundo, né? Isso é uma coisa que mudou bastante na história da arte, eu acho, né? De que a arte imitava muito a vida. As pinturas imitavam muito o que se via, de certa forma. E aí tem uma pensadora que é a Susan Sontag, não sei se já pôde ler, vale a pena, que é contemporânea, morreu em 2004, estou chutando, mas tem pouco tempo. Ela dizia, quando nasceu a fotografia, a pintura pôde se libertar do realismo. Olha que genial isso, né? Então, dali para frente, surgiu o impressionismo, por exemplo, né? Se eu não me engano, a primeira exposição dos impressionistas foi na galeria de um fotógrafo. Do Nadar. Do Nadar, exatamente. Que abriu espaço porque os impressionistas não eram bem vistos, né? Cara, isso é maravilhoso, ainda mais quando a gente começa a pensar em tudo que a arte moderna ela vai romper ou vai transgredir, abrir novas vertentes, né? Mudar o jeito da gente ver a realidade, até chegar num abstracionismo ou numa arte conceitual. Sim. Onde a gente vai começar a fazer obras baseadas numa filosofia. E até eu estava debatendo esses dias com os amigos, a gente chegou lá num debate que era quanto a arte contemporânea ela não acaba sendo dependente de uma filosofia para o entendimento dela, enquanto, né, as artes antigas elas ficavam muito mais naquele pleito da passividade, da admiração. É interessante a gente compreender a arte contemporânea, mas eu entendo as críticas, pelo menos as menos agressivas, as menos severas, porque justamente... como o Schoenberg disse, o compositor, né, que é super polêmico, a gente conversou isso em off também, ele disse algo semelhante, a tradução não é muito boa, mas de que se é arte não é para todos, se é para todos não é arte. Isso é muito polêmico, porque ele está falando justamente de uma arte onde você, para a apreciação, você depende de um entendimento muito profundo sobre aquilo ali. Então você vai escutar a música do Schoenberg, é um negócio... é muito complexo. Precisa de muito treino. Precisa de muito entendimento e precisa ouvir muito, né? Não basta ficar só nos clássicos, né? No Beethoven, e que você não vai compreender aquilo ali, né? Aquela complexidade. Então, se aprofundar no conhecimento é bom, mas por outro lado, como é que a gente faz para não discriminar o público geral, né? Como trazer o público para a compreensão das artes, né? Eu penso até um pouco nesse sentido, que a arte do Schoenberg pode ser que ela não seja para todos, mas não que aquilo que talvez seja para todos deixe de ser arte, talvez. Ah, sim, boa. Não, entendi. Porque daí a gente não tá cagando regra. Não tá cagando regra, exatamente. Porque o que o Schoenberg faz é meio que dar uma cagadinha de regra ali, cagadinha. Né? Eu acho que, na verdade, alguns realmente cagam regra, né? Tipo, isso não é, ficar apontando, acho que taxar, acho que é o maior problema de qualquer debate, extrapolando arte. Cagando a regra. Cagar regra, não caga em regra. Né? Cagamos essa regra aqui, não caga em regra. Não caga em regra, essa pode, eu acho. Mas, por outro lado, tem uma outra preocupação minha que é justamente com relação aos conceitos, né? O termo arte, ele é um universo tão grande, né? Que
realmente, quando você vê o mictório do Duchamp, né, a fonte, né, e vê uma pintura renascentista, para algumas pessoas que estão distantes da academia ou do pensar artístico, como que você explica uma pessoa que é arte, né? Se uma coisa teve uma poética, teve toda uma construção, enquanto o outro comprou o mictório e botou, ele não fez, né? Tem gente que acha que ele construiu, né? Acho isso muito legal, né? Ele era ceramista. Ele é ceramista, Então, assim, é porque o que importa mais ali é o gesto, né? E a crítica, o que ele está fazendo, justamente ao conceito de arte, né? Você é professor de arte, você pode me corrigir. Mas, entende? Eu acho que quando temos um único termo que abrange muitas coisas, né? É complexo, né? Você atrair as pessoas para falar de uma mesma coisa que, na verdade, é tão fragmentado, enfim. No seu canal você também traz várias discussões de filosofia e fala muito também de como, sei lá, a filosofia poderia engrandecer, talvez, o fazer artístico? Boa pergunta. O Andy Warhol, se eu não me engano, ele disse algo, eu não lembro a citação de cabeça, enquanto eles criticam, eu faço, ou algo assim. Ele deixa que as pessoas façam as críticas ao meu trabalho enquanto eu continuo fazendo. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu lembrei, em paralelo, ao Schiller, poeta que, por sinal, foi usado pelo Beethoven na Nona Sinfonia, a Nona Sinfonia, aquela poesia do final do Schiller, né? As pessoas, em geral, a gente não associa, né? De que ele dizia nos textos sobre estética dele, de que ele não era nem de longe um Kant, que ele admirava profundamente, mas ele tinha uma única vantagem: ele fazia arte. Então ele sabia pensar arte por dentro dela. Uma parte da biografia do Schiller, que se eu não me engano ele parou de fazer um pouco para estudar o Kant, porque ele acreditava que ele voltaria com mais força, que a poesia dele voltaria com mais poder de engrandecimento, que ele acreditava muito numa possibilidade de uma educação estética, né? Porque ele dizia que a moral, ou seja, o estudo de ética, ele é muito filosófico, e ele dizia, não é para todos. É muito complexo, né? Você não pode obrigar qualquer um a estudar, a se tornar uma pessoa mais moral por vias tão complexas da racionalidade elevada, uma coisa muito difícil. Mas por via da arte as pessoas conseguiriam. Eu acho interessante essa proposta, né? É até uma coisa meio que... Acho que o Kandinsky ele vai retomar isso no século XX, né? Quando ele vai começar todo o ensino de arte lá na Bauhaus. E ele também tem uma doutrina ali dentro do Cavaleiro Azul que falam muito sobre isso também. Porque é um jeito... A arte, ela, às vezes, traduz várias coisas que são indizíveis. Quando a gente senta para estudar filosofia, a gente consegue levar para o racional vários desses pensamentos. Sim. Mas os artistas, eles acabam traduzindo de outra forma na sua arte. Sim, porque eu acho que são linguagens que se aproximam, mas que são distintas de certa forma. Então, esse diálogo que a gente faz internamente, né, do fazer e do pensar, também é muito rico quando a gente faz isso aqui. Você, por exemplo, é pintor, ilustrador, não é isso? Você ilustra. Você tem um fazer que eu tenho muito. Eu deixei meus desenhos. Eu tenho uma parte de desenhos, posso te mostrar, de quando eu tinha os meus 10 anos. Muito bonitos, cara. Mas depois, assim, eu quase não pintei mais, eu quase não... Então, assim, esse contato com o pensar e o artista, ou o educador de arte, eu acho que soma muito, né? Justamente na educação dos sentidos. Eu falo muito isso, eu acho que para os meus alunos, quando eu dou aula assim disso, é educar os sentidos para talvez apurar os sentidos. E apurar os sentidos, eu tento tomar muito cuidado para não cagar a regra, né? De que meus sentidos agora são elevados. Você tem quase o sentido aranha ali. Exatamente, Mas eu acho que é possível apurar os seus sentidos dentro daquilo que você se propõe a fazer, sentir diferente, de forma mais larga um pouco, né? E eu acho que não é uma hierarquia, ou seja, você não se torna melhor do que quem não passou por aquele caminho, mas você alarga os seus próprios sentidos em relação àquilo que você se presta a fazer. Sim, eu entendo. É tipo uma experiência individualizada, né, na verdade. Sim. Isso daí vai te fazer melhor, não é que você vai ser melhor que o outro, você vai ser melhor para si próprio, talvez. Isso. E também, talvez vá para um lado de você se sentir mais livre
também? Boa. Porque, você olha para o mundo de hoje em dia, a gente acha que a estética ela só fala sobre a obra de arte em si, né? Ela é muito presa à questão da obra de arte, mas ela está presente no mundo de um modo geral. A publicidade contemporânea faz uso da estética, a política contemporânea faz uso da estética o tempo todo. Tanto que até hoje em dia a gente tem o termo crise estética no mundo de crises políticas. Né? Como isso se traduz? Se traduz também no jeito que a cidade se constrói. E a gente ignora tudo isso. É verdade. Total. Sim. É engraçado você falou isso porque eu costumo pensar isso por via o que eu chamo da filosofia da imagem, né? De como a gente constrói essas imagens. Ou propriamente, por causa do meu campo, de uma possível filosofia da fotografia, que o Willem Flusser, que é um pensador que morou aqui no Brasil, inclusive, escreveu em português, então é ótimo que a gente não está lendo a tradução, ele fala disso, de uma possível futura filosofia da fotografia que, diz ele, nos anos 80, que não existia, né? Como é que não existe uma filosofia da fotografia se a gente é cercado de imagem técnica, né? Que pode ser a fotografia propriamente feita com a câmera ou pode ser os derivados da fotografia, né? As estampas, as camisas, os pôsteres, né? O design gráfico, computação, tudo isso veio, diz ele, de uma caixa preta, né? Então, e a gente não pensa nisso, a gente é cercado disso, nós passamos por uma crise estética devido a essas questões justamente porque não pensamos nisso, né? Simplesmente ficamos ali no fluxo. No fluxo, e acha que aquilo é assim, ou que aquilo retrata ainda a verdade, o que é muito curioso, né? Então, a fotografia, por um lado, nasceu para libertar a pintura do realismo, porque a fotografia fazia isso rapidamente e de forma mais precisa do que muito pintor. Mas, por outro lado, a fotografia veio com o estigma de que aquilo é verdade, o que é muito grave. Né? É uma coisa que a gente tem que tirar, né? Não tem como eu pensar que uma coisa que é feita de maneira totalmente arbitrária, né? Você que é fotógrafo sabe falar muito melhor do que eu, mas você escolhe o ângulo, a lente, a luz. Sim, total. Você monta. Isso aqui foi escolhido. Né? A gente escolheu ter essa luz aqui, aquela ali, né? Isso aqui não é verdade. Aí tem gente que fala assim, não, aí desliga, não vê? Não desliga. Mas não é a verdade, mas é uma reflexão sobre, né? Sim. O que seria talvez a verdade, né? Eu estava lendo outro dia isso, né? Que o que o jornalismo, por exemplo, está enfrentando com essas crises políticas, né? Às vezes a pessoa tem que retratar um certo acontecimento, só que para aquilo ser bem fundamentado depende de, 40 páginas de um artigo decente, né? E quem vai ler? A gente vai ler o meme, tosco, né? É muito mais fácil você apegar o tosco ao meme, aquilo que é replicável facilmente do que pensar sobre o que é o mundo. É muito difícil pensar. É difícil. Eu sei bem, eu tô quase desistindo. Cara, genial. Eu acho que a reflexão é essa, né? Pensem mais. Vitor, fala aí um pouquinho sobre o que é o seu canal, qual é o seu canal, né? Deixa a recomendação, o seu jabá. Isso. Bota aqui em algum lugar meu canal. Vou colocar link no post. Para seguir. Ele é sobre arte e filosofia porque na época que eu comecei em 2016 eu achava que o YouTube estava carente um pouco da abordagem dos temas em diálogo, né? Tinha vídeos sobre arte, tinha vídeos sobre filosofia propriamente, mais acadêmica, e eu achei que valia a pena fazer um sobre os dois e, além disso, analisar obras de arte, analisar alguns filmes que eu acho que nos levem à reflexão filosófica, né? Sim. Então tem bastante coisa. Vale muito a pena. Eu já levei várias vezes teus vídeos na sala de aula, porque é bom, né? Ter demais. Esse aparato tecnológico que você pode levar um esteticista para a sala de aula para debater um pouquinho sobre filosofia, fotografia e afins. Muito bom. Obrigado. Cara, obrigado. Valeu, cara. E, gente... Nossa plateia. Eu mereço, né? Vamos ter youtuber. E obrigado, gente. Um grande beijo e até. Vai ficar aí essa interferência, gostei. Mas acho que não vai dar pra ouvir a palma, esse que é o problema. Será que não? Acho que pega.